Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Eu, seu anfitrião, Karim Férias, recebendo pessoas sensacionais, cada um com sua história de vida, claro, totalmente diferente um do outro, mas todos com momentos, obstáculos e inspirações, né, de superação dos obstáculos. Antes de mais nada, eu quero falar para você, inscreva-se no canal, verifique se você está inscrito no canal. A nossa plataforma principal é no YouTube. Se no YouTube tiver escrito inscrever-se ali em pretinho, é porque você não está inscrito. Aí você vai lá com o seu dedinho indicador, ou com esse dedo, não, esse não. Vai com esse dedo aqui, ou esse, o mindinho, e vai lá e... E aí vai aparecer inscrito. Aí sim você vai estar inscrito no canal. Então tá bom, pessoal. E olha, pode ativar o sininho também, que é uma boa. Que aí cada episódio que subir, você vai receber um avisinho de que subiu um novo episódio com uma pessoa sensacional. Por falar em pessoa sensacional, vou receber hoje César Carajosé, o empreendedor, CEO de uma empresa multinacional americana e escreveu um livro sobre esporte, apaixonado por esporte. Enfim, quero saber tudo dele. Seja bem-vindo, César. Obrigado, Karim. Pô, obrigado você pela sua presença, demais, velho. Obrigado pelo convite. Trouxe um presente para você aqui que não podia deixar de ser o meu... Qual livro? Mais novo livro. Atleta Corporativo. Que Como demais. o esporte molda grandes líderes. Então, demais, pô. Eu sei, olha aqui, ó. Eu vou deixar esse livro com você, porque você vai me dar depois esse livro. Depois? No final do programa a gente tem a troca de presentes. E eu sei que eu quero saber tudo desse livro. Mas antes desse livro, eu quero saber tudo do César Carajosé. Quem é o César Carajosé? O que ele fez? Onde ele chegou? Que caminho ele percorreu? E eu sei que o esporte teve presente, se não todo o tempo da sua vida, grande parte da sua vida. Quero que você me conte isso. Todo o tempo? Não, porque quando eu nasci eu não estava fazendo esporte na maternidade. Mas logo depois já estava fazendo. Na maternidade não tinha nenhuma... Não, nasci ainda, estava tranquilo ali. Dei uma choradinha ali. Depois foi a minha vida toda linkada ao esporte, que foi um grande impulsionador da minha vida e companheiro fiel nos meus desafios, né? Com que idade você começou e em qual esporte? Eu comecei no futebol, como todo mundo na minha época, né? Joga lá, vai pro campo, vai chutando aquela bolinha lá. No clube, fazia parte dos times dos campeonatos internos, seleção e tudo mais. Mas o esporte transformador mesmo, e foi até no mesmo lugar, foi no clube, que comecei foi o judô. Esse aí eu comecei desde o início, fui até a faixa preta, dei aula para ajudar novos judocas, participei de campeonatos. Deu aula só voluntário ali ajudando? Ou não? Sim, só ajudando, não como profissão, exato. E depois disso... Até fez fora, você falou o quê que fez? Campeonatos fora. Campeonatos fora? Sim. Fora do Brasil? Fora do Brasil. Tive a oportunidade também de estudar fora com o judô, né? Acabei treinando isso no Japão. Que legal. Treinando. Tinha outros planos na época. Você não foi? Não fui. Me arrependo. Mas são caminhos que você escolhe, né? Quantos anos no judô? Total? 10, 12? Porque assim... A faixa preta? Até a faixa preta, eu peguei a faixa preta, eu tinha 18 anos para 19, né? Comecei com 8, então são 10 11 anos de judô. Mas até hoje pratico, apareço na academia e junto o pessoal dos treinos antigos, das antigas, como a gente fala, e faz um rolinho. Mas e depois do judô foi para qual? Depois fui para N esportes, né? Desde os da escola, né? Se fazia basquete, vôlei, handball, aí fui para tênis. Eu comecei mesmo pensando no networking, né? Já estava no mercado de trabalho, então o tênis veio para fazer networking. Aí descobri que não tinha nada a ver o tênis com networking. Você faz realmente contato social, grandes amigos, mas para o networking, para negócios, eu acho que o golfe é muito mais direcionado, né? Acabei indo pro golfe depois, né? Grande diferença. O tênis está cada um na sua quadra. Exato. Vocês nem se falam. Só na hora de ir embora, tchau. E na hora que ir embora, ou senão quando você está ali no intervalo, que você está mais meditando, né? E focando no que você tem que fazer e como melhorar do que conversar mesmo, né? Golfe não é outra história. Você vai andando com o cara o tempo inteiro. De um lado ou do outro. Depois tem a fase final lá, né? De tomar um vinhozinho, fumar um charuto, que não me agrada tanto, mas... aprendi a fazer. E aí você, então, fazendo um link, um gancho no que você falou, então, para fazer um network. E aí, no mundo corporativo, no mundo de trabalho, como é que foi a sua carreira? Como que foi? Bom, na carreira eu assim, comecei cedo a trabalhar. Eu tive alguns desafios no ensino fundamental, né, que me dificultaram um pouco, mas os esportes vieram para suprir esse gap.
Eu cheguei a fazer uma pós-graduação fora, nos Estados Unidos. Quando eu voltei, comecei no mercado financeiro, né? E depois passei para empresas de tecnologia, soluções também voltadas para o mercado financeiro. Aí angariei algumas posições de head da América Latina em algumas empresas, até chegar ao cargo de CEO. Uma empresa canadense e depois uma empresa americana. Mas espera aí, você fez faculdade de quê? Graduação de quê? Administração de empresas, depois ciências contábeis e depois eu fiz 2 pós-graduações em MBA. A pós-graduação que você fez nos Estados Unidos? E as 2 nos Estados Unidos e outra na FGV aqui no Brasil. Quais foram as dos Estados Unidos? Business Management e Business Strategy. E aqui no Brasil, MBA em gestão de vendas. E essas pós você fez já trabalhando nas empresas ou você tirou para estudar, para fazer a pós e voltar? Não, saiu do mercado e voltou? Já trabalhando. Não parou de trabalhar. Então, você foi lá para os Estados Unidos trabalhando. Na verdade, quando eu fui para os Estados Unidos, fui trabalhar lá, né? E fiz a pós-graduação. Então, foi o contrário. Você foi para lá para trabalhar. E aproveitou e fez uma pós. Era um estágio, né? Um estágio. Legal demais, né? E aí, e há quantos anos você está no mundo corporativo? Estou há 29 anos. Quase 30 anos. Vai fazer 30 esse ano. E foi galgando nessa parte financeira das empresas, é isso? Não, na verdade, sempre dentro do mercado da indústria, do mercado financeiro, brasileiro e latino-americano. Né? E aí tanto com software, como investimentos, como serviços de tecnologia. Caramba, é bem especializado. Bastante. Bem especializado. Hoje o escopo é um pouco maior, né? Empresa maior, a gente atinge todas as áreas da tecnologia, de serviço de desenvolvimento de software, a implementação de grandes sistemas corporativos. E como é que foi? Esse é seu primeiro livro? Meu segundo. Segundo livro. E o primeiro qual era? Pilares do Sucesso, as 20 competências que te dão mais chances de atingir o sucesso. Que legal, Pilares do Sucesso. Pô, esse você não trouxe? Eu tô precisando chegar nesse Pilar do Sucesso, pô. Não, hoje esse aqui, o quentinho é esse aqui, que acabou de sair da gráfica. Mas esse vai me ajudar aqui. Também. Vai. Então, ele é didático. Ele é didático também, tá? Ele é híbrido, ele acabou virando híbrido. Como foi? Me conta, o primeiro faz quanto tempo? Fazem 8 meses que foi lançado. 8 meses? O primeiro livro? O primeiro livro. Você tá brincando? E aí, 8 meses depois, 9 meses. Imagina. Quase gêmeo, você não deu tempo para a editora. Não, mas foi paralelo, na verdade, né? Então, você imagina, eu estava correndo uma maratona e treinando para outra. Então, enquanto eu escrevia o outro estava caminhando também. Já estava sendo... Sim, mesmo? Sim. Como é que foi a ideia que você teve de fazer? Vou escrever um livro. Como é que foi isso? Na verdade, eu participei de outros livros como coautor, né? Sempre dentro do âmbito de liderança, administração de empresas e propósito, né? E liderança. E daí me deu a vontade de falar o meu, né? Vamos fazer o meu, e acabei escrevendo o Pilares do Sucesso. Né? Do Pilar do Sucesso veio o atleta corporativo, que é uma outra história. O atleta corporativo é uma coisa que eu queria escrever há muitos anos. Assim, o esporte realmente ele fez uma grande diferença na minha vida. Principalmente na carreira, mas também na vida pessoal. Né? E sempre quis escrever, mas sempre fui desmotivado a escrever. Falei, mas por quê? Todo mundo já sabe que o esporte... O que você vai escrever de novo? Entendi. Né? Então, enquanto eu estava pensando no que eu vou escrever de novidade, como é que eu posso fazer diferente, eu fui fazendo outras atividades e outros livros, né? Esse livro aqui, eu pus a primeira palavra no papel, que é mentira, porque eu fiz no computador, né? Eu não estou acostumado mais a escrever. Eu comecei há 1 ano e 5 meses fez 2 dias antes do lançamento, né? Que foi semana passada. E nesse período teve, né? Foi um caminho longo, mas teve períodos que eu estava mais empenhado, né? Com mais criatividade e com menos, né? O grande chance do livro e transformação desse livro veio na terceira etapa. Então, eu vou dividir ele em 3 etapas. Inclusive, eu acho que eu escrevi 3 livros. Né? O primeiro, super didático. Né? Quando recebi as críticas, assim, não tá sem alma. Né? Aí, o segundo, coloquei mais alma nele. E no terceiro, foi quando eu decidi...
colocar outros executivos dentro desse livro. Porque cheguei numa hora e falei assim, mas legal, mas são as minhas histórias, é o meu pensamento, mas quem mais, né, pensa dessa forma, que poderia contribuir? E eu conheci muitos executivos durante a minha carreira que têm a mesma mentalidade de quanto o esporte transforma nossas vidas. E comecei a chamar esse pessoal. Esse pessoal foi me indicando outras pessoas. A ideia eram 5. Tá? Eram 5 histórias dentro do livro. 5 pessoas. Se transformaram em 16. 16. Por quê? Quando eu conversava com cada um deles, eu ficava maravilhado com o que eles falavam. Eu falei, é exatamente o que eu penso, aconteceu isso comigo, me transformou dessa maneira. E cada um tem uma história, um tema, um ponto-chave para passar. E aí eu acabei colocando os 16. Só que para colocar os 16 e não falar, putz, metade do livro são histórias, porque não é a ideia do livro. O livro é um livro informativo, ele como princípio é didático. Mas as histórias criaram uma alma para dentro desse livro. Claro, claro. Só que eu acabei colocando alguns desses 16 executivos me ajudando em alguns capítulos chaves. Vou pegar um exemplo. O Rodrigo Silva, né, ele me ajudou com um capítulo sobre o propósito. Ele é CIO do Grupo Nitro. A Daniela Sagaz, que é head de diversidade de umas maiores empresas mundiais de alimento, e ela me ajudou com um capítulo de inclusão e diversidade. Né? Ela vive isso, eu não vivo. Né? Eu escrevi uma coisa que realmente o esporte ele ajuda, né? Ele inclui, né? Ele mostra que a diversidade faz a diferença. Mas quem sou eu, né, para falar? Eu acho que eu sou. E nessas conversas com a Daniela, eu vi, a gente é cego para algumas coisas. Você entra na academia, por mais que fala que a academia está preparada para receber todo tipo de aluno. Não é verdade, né? Só vai descobrir quando o aluno mesmo que tem algum tipo de deficiência entrar lá e ver o quanto é difícil conseguir uma aula. E ela conta sobre isso. Então, o capítulo de diversidade é um capítulo totalmente de reflexão, do início ao fim. Ficou muito legal. E aí a gente tem diversos outros, assim, acho que tem histórias lá transformadoras, né? Então, o Pedro Janot, que foi o primeiro presidente da Azul, que trouxe a Zara para o Brasil, né? Só para ter um impacto aqui, o capítulo dele chama Eu Escolhi Viver. Né? E o esporte trouxe a resiliência necessária para ele se transformar depois de um acidente que o deixou tetraplégico. Né? A gente tem o André Freire, que é sócio-diretor da ESEC, uma das maiores empresas de search para C-Level. Ele também sofreu um problema de saúde e o esporte foi o que fez a diferença para ele se recuperar. Né? Aí você tem N outros executivos e atletas, como o Cristiano Pincheste, o Luciano Clima, que falam sobre poder, né, transformador. Ricardo Diniz, que é o chairman do Bank of America, e o Manuel Pereira, do mercado financeiro, falando de como é importante o foco, né, para você superar desafios. E até mesmo de executivos que começaram tarde no esporte mesmo, ou não gostavam quando eram mais jovens e fazia mais pela parte física e depois descobriram o poder transformador depois dos 40 anos, que é o caso da Nicole Matar. Né? Nicole Matar, da onde é? Ela é ela é CEO de uma empresa de advisor. De advisor. E ela depois descobriu mais tarde. Mais tarde, 40 anos, ela conseguiu trazer o esporte para a vida dela como uma coisa prazerosa. Então, ela transferiu de um ambiente onde o esporte era somente uma obrigação, necessidade, né, para o corpo, né, se presenteando a cada exercício que ela fazia, até transformar isso numa mente que, sem o esporte, ela, né, tinha alguns desafios a mais aí, de mentais, né, e de conceitos e habilidades, né, que foram importantíssimos aí para o desenvolvimento dela na carreira. Que demais! Quem foi o primeiro que você chegou? Porque você estava lá, né? Estava escrevendo o livro, a primeira parte. Não, eu vou fazer uma pergunta que antes. Você falou desde sempre quis escrever um livro de esporte. Desde quando? Desde 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos? Não, nessa idade eu só pensava em fazer esporte.
não escrever. Então, com que idade você começou a pensar, vou escrever um livro? Eu pensei quando comecei a realmente ter uma projeção grande na minha carreira. E começando olhando para trás, porque assim, eu acho que você precisa se entender, né? Se conhecer para poder ter manter um ciclo de evolução constante e longo, né? Você precisa se entender o terreno onde você está, os teus desafios, teus competidores, quem for, né? E para me entender era como é que eu consegui me projetar dentro de uma carreira executiva e multinacional se eu sempre tive problema nos estudos, onde uma das coordenadoras da escola chegou para minha mãe e falou: tira ele da escola porque ele não nasceu para estudar, nasceu para trabalhar. E, obviamente, minha mãe falou: de jeito nenhum. Ele vai continuar aqui, vou dar um jeito de ele passar de ano. E fui mudando de escola para escola, 6 escolas diferentes, né? Tentando me adaptar, me manter. E aí, quando você chega no mercado de trabalho, ele chegando, né? A prova começou, sai correndo. Não, mas espera aí, não, sai correndo, você vai ficar para trás. E como é que faz com esse gap? Aí as habilidades que eu aprendi dentro do N esportes que eu pratiquei, né? Você me perguntou no começo quais são os esportes. Eu fui pro surf, fui pro triatlon, corrida. Você foi para tudo isso. Esportes de neve, fui para tudo quanto é tipo de esporte. Que legal. Aí você fala, mas assim, como é que você é um super atleta? Tirando o judô, que realmente eu me dediquei, fiz uma coisa pensando em campeonatos e tudo mais, o resto eu sou que nem um pato, né? Nada, voa, anda, tudo, mas não faz nada direito. Mas a minha intenção é me desafiar. E aí eu com cada uma dessas modalidades, eu tentar entender como é que eu posso aproveitar isso. E assim, o que o livro coloca, né? Você fala assim, lá atrás, falaram, mas por que você vai falar de uma coisa que já é sabida, né? Tudo bem, fazer esporte não vai te transformar. Ele vai te ajudar. O que vai te transformar é você mentalizar, refletir e tomar ação do que você aprende no esporte para aplicar na tua vida pessoal e profissional. Se você não mentalizar, não adianta. Se você não refletir, não tirar nada daquilo, não adianta nada. É isso? Ou ficar dentro e, assim, vamos lá. O que acontece? O esporte, né, primeira coisa, ele é um catalisador. Né? Coisa que você poderia demorar um dia, um ano, uma década, ou nunca passar por uma situação, o esporte, com o seu suor, ele vai fazer você passar por diversas situações diferentes. E essas situações vão ficar na tua mente. De como você transpassou e quais foram as decisões certas e erradas. Quando isso acontecer na tua vida ou na tua carreira, isso vai vir, se você mentalizar. Então eu vou dar um exemplo simples, né? Posicionamento no surf. Você está surfando, você está concorrendo com quem está dentro da água. Sim. E se é um mar muito bom para surfar, você não vai estar sozinho, provavelmente. Ainda mais se você morar em capitais, né? Então você vai para a água com um monte de pessoas. Como é que você vai se destacar para pegar onda? Ou você é uma pessoa que se dedicou muito àquilo, e no meu caso não é, porque eu tenho um tempo limitado e preciso estar na praia no dia certo, que tenha onda, né? E com disponibilidade para poder entrar na água e N fatores para poder praticar isso. E como é que eu vou me destacar? E esse final de semana eu estava com um problema no ombro, né? Como é que eu me vendo no meio de 2 surfistas muito bons, como é que eu vou pegar uma onda? Não tenho a preferência, nenhum dos lados. O que eu vou fazer? Vou sair de lá, vou para outro lugar, mas não está tão boa a onda, mas pelo menos ali eu vou pegar onda. Imagina você num ambiente profissional. Você está numa área onde você não tem a melhor experiência, onde tem 2 pessoas nessa área muito mais capacidades para crescer na empresa. Qual a tua chance de crescimento ali dentro? Não é melhor você sair de lá e ir para algum outro lugar? Então é esse tipo de decisão que você mentaliza, você reflete e pode fazer um diferencial grande na tua vida, na tua carreira. Legal demais, muito bonito. Na verdade, bonito desde o início até, César. Não você especificamente, mas o trabalho, o livro. Não, o ponto é o seguinte,
O que? Diga. Você falou para eu tirar a barba, né? No começo antes da gente começar ao vivo aqui. E você falou que não, porque você não é muito bonito. Então eu aproveitei. Você mas falou. Com a barba parece que sou. Me falaram que eu era. Não, mas o ponto é o seguinte. Você abriu aqui o seu coração, eu dei essa brincada aqui, mas você mostrou a sua vulnerabilidade, né? Quer dizer, a gente tem um podcast que chama Tudo é Possível. Você não era um cara, né? Você falou, eu tinha dificuldade no estudo. E hoje você é CEO de uma empresa, né? De uma empresa internacional. Uma empresa americana. E como é que foi essa sua... Você falou, teve um gap aí, né? Como é que foi essa sua saída do colegial para a faculdade e para colocação? Você falou rapidamente, mas você pode falar um pouco como foi essa... Você teve dificuldade? Eu nunca falei sobre isso num programa, mas vamos lá. Super dificuldade. Eu não ia arranjar emprego. Eu ia lá nos processos de trainee e via o pessoal das faculdades, que os primeiros lugares que entraram na faculdade, os melhores alunos. Eu ia nas maiores empresas, você fazia aquelas dinâmicas de grupo, ficava para trás. Eu ia ter que aceitar uma posição um pouco mais... menos instrutiva, né? Porque se você não pega trainee, você vai começar como estagiário, sei lá... tirando xerox, sim, vai ser mais difícil você aprender sim. e crescer. O ideal era começar como trainee. Não ia dar certo. Não ia pegar. Eu fiz. Aí eu peguei minhas coisas e fui para os Estados Unidos. Ah, foi isso. Aí você foi para os Estados Unidos sem falar inglês direito. Sem falar inglês. Minha mãe é professora de inglês. Sua mãe é professora, mas você não fixava. Não faz. Nada. Não decorava nada. Escola, na minha época, era decoreba. Né? Quem eram os principais alunos na minha época? Eram orientais, centrados, né? Conseguiam entender e decorar. Eu não decorava nada. Como é que eu ia fazer a prova? Como é que eu ia passar de ano? Então, genial isso, né? Você abria, aí você pegou, você deu o seu jeito, né? Fui lá para os Estados Unidos, fui fazer uma pós-graduação, fiz amizade, né? O esporte te dá uma habilidade aí de estar em ambientes sociais e outras habilidades que fazem as pessoas te receberem, né? Por mais que lá atrás também eu tive muitos problemas em me adaptar com a própria sociedade ou com as pessoas que estavam em volta do meu convívio, né? Mas eu consegui fazer os contatos certos, né? Para conseguir passar, né? Terminar o curso sem ter uma base forte do inglês. Mas aí chegando lá você... Ah, não. Eu fiz um curso de inglês um pouco antes, me preparei, fui. Aí você tem trabalhos, né? Eu conseguia contribuir bastante com os trabalhos com criatividade. Então, mas eu tentava estar nos grupos onde tinha brasileiro, que eu podia falar em português e o pessoal, eu conseguia colaborar dentro das equipes do meu jeito, né? E na minha época, quando eu fui para lá, estava começando a internet, né? Computador, comprei meu primeiro computador lá, então ele me ajudava com algumas coisas, traduções e tal, mas era o início de tudo isso. Eu não sei se você reparou, você falou uma frase aqui, jogando fora, mas é uma coisa sensacional e profundíssima, né? Quer dizer, eu fui lá e dei o meu jeito, né? Porque a gente vive numa sociedade muito massificada, né? Que todo mundo tem que fazer isso. Né? Do 0 aos 5 você faz isso, dos 5 aos 10 você faz isso, dos 10 aos 15 faz isso. Enfim, e você falou isso, né, agora. Do meu jeito, eu fui lá e me virei. Tive ajuda, né? Porque assim, tem outro ponto, né? Que passou por aqui desapercebido. Como é que eu consegui entrar na faculdade lá? Como? Já tinha sido feito a seleção. Só que tinha sobrado 1 ou 2 vagas. Aí eu apliquei, fui, falei, mas você não fez a prova, não sei o que, sim, mas vamos fazer uma... Você precisa fazer a prova. Eu falei, não, mas pode ser por telefone? E falar, eu sabia até que falar, porque minha mãe falava comigo inglês quando eu era pequeno. Não sabia, não tinha ideia de como escrever, mas sabia falar. Aí por telefone eu passei, quando eu cheguei lá eu não sabia escrever. Putz, né? Que loucura! E você insistiu por telefone? Você deu uma insistida para fazer? Eu tinha que fazer o teste lá, a conversação e a conversação habilidade por telefone foi. Né? Eu não estudei, assim, consegui a habilidade ali de... Tanto que depois disso fui acabar na parte de análise do mercado financeiro, mas logo depois fui para a área comercial. Né? Que sensacional, me vender, me colocar, né? E consegui lá, só que eu cheguei lá despreparado. Então, assim, eles me chamavam o garoto sem passado, porque eu não conseguia fazer uma frase no passado. Que loucura. Porque, olha o gap aqui, e aí foi bobeada minha.
Minha mãe falava inglês com a gente, minha professora de línguas, falava inglês com a gente, e até sei lá, 6, 7, 8 anos a gente respondia inglês, tudo bonitinho. Aprendi ali. Depois disso, já não conseguia mais estudar e não queria fazer. E ela falava inglês, eu respondia em português. Você tá brincando. Então, eu entendia o inglês. Eu não conseguia passar exatamente o que eu queria. Não conseguia porque você também você não queria, né? Quando você era criança. Bobeada minha. Você não quis, né? Engraçado hoje, isso, inglês né? pra mim é tudo, né? 50% do meu tempo é falando inglês. Mas consegui entrar, consegui passar, voltei. Aí ganhei mais chance de entrar no mercado de trabalho numa empresa legal. Só que a minha faculdade não era das mais, assim... Da faculdade de lá? Não, da faculdade de lá ajudou muito. A daqui não era das que as principais falavam, não, você é daqui, eu quero... Tinha empresas naquela época que falavam, eu quero uma pessoa dessa faculdade ou daquela. Eu não estava nessas duas. Estava na terceira ou quarta. Tá. Né? E como é que eu consegui meu primeiro emprego? Na verdade, estagiário sim, consegui, não foi tão difícil, mas o primeiro emprego mesmo, né? Eu consegui entrar num site de uma dessas faculdades, aplicar para a vaga e chegar no dia lá, a pessoa me adorou, né? O bate-papo, mas aí ela olhou assim e falou, vem cá, como é que você apareceu aqui? Você não é da faculdade e tal. Falei, não, a gente só contrata dessa faculdade aqui, é mercado financeiro, não sei o quê. Sim, mas eu estagiei no mercado financeiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu fiz pós-graduação lá fora tal. Não, mas deixa eu ver aqui tal. Voltou aí o CEO da empresa, me chamou na sala dele, né? Fiquei lá sozinho esperando, aí fui lá, bati um papo com ele, me adorou, me contrataram. Então, você sabe que eu ia mencionar uma outra coisa, né? Você não tinha aquela técnica, né? Da graduação, mas você teve flexibilidade a sua vida inteira, que é uma coisa super importante no esporte. Talvez alguém fale aí em algum desses capítulos. Alguém fale sobre isso. Um monte de gente fala, não só alguém. Falei, a flexibilidade, assim, acho que tem várias coisas que traz benefício. E no meu caso, porque não foi dos estudos e não foi da minha vida social, porque eu era um pouco retraído, né, na minha e não muito bem conectado. Foi evoluindo aos poucos isso, né? Sensacional isso, demais. Né? Sensacional. Qual momento você diria que foi o mais marcante assim da sua vida, que te marcou assim, você fala, puta, foi pegar e ir para os Estados Unidos, foi a entrevista por telefone, foi essa entrevista com o CEO, foi outra coisa? A vida inteira foi assim, foi a sua vida inteira. Consegui entrar na empresa lá, de repente a empresa começou o pessoal a sair, aí foi sobrando vaga, eu fui entrando, subindo. Você foi subindo. E sempre, despreparado. Mas aí você ia atrás. Não, ia atrás, eu ia lá, usava todas as minhas técnicas que eu tinha fora do né? Ia. Aí você corria atrás. Tanto que eu fui, né, do mercado de analista do mercado financeiro, eu fui para vendas, né, onde fazia diferença. E sempre estive dentro do mesmo mercado financeiro. Então o pessoal me conhece, você vai indo, vai crescendo, aí passa de uma para outra, eles te ajudam. Tem N histórias, né? Como é que eu entrei? Quando eu saí dessa empresa, eu fui entrar, inclusive o Ricardo Diniz, o chairman do Bank of America, ele escreve o prefácio do livro e a história dele jogando tênis lá, né? Se superou um dos jogos tal, e interessante pra caramba que ele colocou aqui. Pode falar pra caramba aqui? Claro, pode falar tudo que você quiser aqui. Não, tudo pode falar mais que isso. Por isso que tudo é possível. Exatamente, tudo é possível. Mas o Ricardo Diniz, ele era o presidente da Reuters. Sei. E aí eu estava numa empresa que foi comprada por outra, que comprou outra empresa e depois, ela foi comprada por outra, depois comprou uma e teve um problema seríssimo, né? Quem era contratado na empresa global, que comprou uma empresa local, que tinham mais pessoas, como é que você junta na legislação brasileira com benefícios diferentes, salários diferentes e tudo mais? Obviamente, aos poucos as pessoas foram sendo desligadas da empresa e como eu fui, né? Na véspera do meu casamento. Caramba! Mas eu já sabia, já tava dada a ficha. Ela falou assim, ó, cuidado, não gasta muito. Beleza, tá bom. Vem cá, você vai casar? Parabéns, mas olha, não gasta muito. E aí saí de lá, fui empreender, né? E ao mesmo tempo procurar uma recolocação. Então, tive essa experiência de empreendedor. Qual foi? Dá para falar dessa? Eu abri um restaurante. Acho que a história é para outro podcast.
Complicado. E aí, no Brasil você tem que ser... Brasil. Você tem que ser... Tem que jogar todas as posições, né? Não é para amador. No Brasil, você é empreendedor, não é amador. Mas aí eu acabei indo para... Aí, como é que foi? Aí contratei uma empresa de headhunting. Falei, me ajuda aqui e tal. E aí foi mandando os nomes de empresas. Falei, não, essa me interessa. Aí, uma delas me interessou muito. Na verdade, 2 delas me interessaram muito. E uma delas eu falei, não, então a gente vai mandar currículo para ele. Não, mas falei, mas manda o currículo pro CEO da empresa. Não é assim, tem que ser um desses contatos aqui. Eu falei, não, vamos descobrir quem é. O CEO da empresa, vamos mandar para ele. Aí descobrimos quem que era lá, mandamos. E o currículo foi pro Ricardo Diniz. Aí, colocou no RH lá, me chamaram, fiz a entrevista. E olha como as coisas casam, né, na vida. Eu tinha saído de uma empresa onde ele era líder de soluções analíticas para o mercado financeiro. E a Reuters, o Ricardo Diniz tinha trazido um produto da Reuters para o Brasil e tinha feito um business plan, só que não estava indo às mil maravilhas, como era esperado. E eu estava na empresa concorrente. Aí conversamos e tal. Ele falou, você consegue me ajudar? Sim, pelo que você me falou, acho que eu consigo. E até acho que já sei qual que é o problema. Faltava dados ali dentro locais. Eram muito bons para os dados internacionais, mas tinha que fazer um trabalho local. Como você já sabia? Pelo que ele falou, né? Não tem essa aceitação, concorrente. Falei, mas quais são os dados que você tem aqui? Eu tenho todos os principais bancos, tal, não sei o quê. Falei, mas você tem da corretora X? Da corretora Y, que são super bem vistas aqui, né? Não tem. O concorrente tem. Você tem que fazer um trabalho de base para sair aqui. E aí fui contratado para fazer isso daí. Eu lembro que o salário mandou o salário lá, eu me assustei com o salário, falei, não vou nem negociar, então, aceitei na hora. Não, o processo demorou menos de 2 semanas. Eu já estava lá, vem para cá. Aí fui, reportava direto para ele, uma célula que era comercial, mas passava por fora da equipe comercial, mas trabalhava junto, reportando diretamente para ele. Também acho que uma história para um outro podcast, mas através de... Não, vamos falando. Vamos lá, quer falar? Vamos. Então, assim, um produto que precisava ser arrumado, né? Ricardo, preciso de uma pessoa para fazer isso. Não tem problema. A coisa mais difícil que tem numa empresa é conseguir um headcount adicional no meio do ano. Vou conseguir. Vai, pum, colocou um cara lá. Ficava eu e ele madrugadas ali, colocando dados, saindo, visitando as corretoras para trazer como contribuidor e tal. Muito mais fácil que era na anterior, porque já existia anterior, né? Então já estava, já estou passando para uma, passo para a segunda. Não tem muita diferença, né? Por fax, na época, ou por e-mail, que já estava começando. Aí, teve dois fatores assim que foram chaves ali para o sucesso do produto. Eu olhei qual que é o mercado que, se eu ganhar eu ganho uma boa parte. Era o mercado de hedge funds no Rio de Janeiro. Todos se conheciam. Aí eu fui lá, cheguei para um que tinha mais intimidade, falei, posso deixar aqui? A gente está melhorando ele. Vai olhando, vai comparando com o concorrente, a hora que tiver legal, me fala. E aí, fui deixando lá e melhorando o produto. O concorrente fazia atualização na Polônia, a gente começou a fazer no Brasil. Ricardo para ir mais rápido. Caras lá, para ir mais rápido. Então a gente tinha as coisas mais rápidas, por mesmo que se fossem as mesmas informações. Aí a segunda foi chegar, e aí foi muito legal, porque tinha uma empresa que era consultoria na área de relações com investidores. Então, é uma área dentro da empresa que olha a empresa e olha o que o mercado fala dela, que elas são listadas na Bolsa. E isso tem um relacionamento com o mercado e passar as informações corretas e necessárias para terem boas recomendações para comprarem ações ou não. Né? Uhum. E nessa consultoria, que era a maior consultoria que tinha no Brasil, porque a concorrente era do mesmo grupo do nosso concorrente, né, de onde eu trabalhava, cheguei, tinha um amigo meu que estava trabalhando lá. Marquei um almoço e tal. Bruce, eu preciso de um parceiro aqui, eu sei que vocês distribuem a concorrência e tal. Por que vocês não distribuem o meu? Porque o seu já vieram mostrar aqui. Estamos arrumando. Me dá um tempo, 1 mês e meio. Se eu arrumar, você muda a parceria. Sem problema nenhum, porque a gente não está tão feliz com a outra parceria. Falei, tá bom, mas com o que eu falo? Comigo, eu sou o diretor da área. Se eu falei, já está feito. Só vamos fazer a parte contratual e você me prova na frente de todos os meus colaboradores aqui, que são os consultores que estão nas empresas, que esse produto é melhor, ficou melhor. Fomos lá, mexemos, arrumamos, se esforçamos, noite sem dormir. Eu lembro o Ricardo Diniz indo embora. César, vai para casa, né? Sai daqui, você não vai ficar mais aqui. Não, Ricardo, eu preciso terminar, amanhã tem a reunião, preciso deixar o negócio certinho aqui.
E acho que estou indo muito, muito longe aqui, vou encerrar bem rápido aqui. Saiu vendendo para todas as empresas. E todas comprando. Comprando e ainda comprando os terminais da Reuters que vinha junto ali, a gente fazia o bando, era o pacote, já vinha os dois juntos. Ainda tentava tirar o outro concorrente da parte dos terminais. Caramba! E aí, e as assets, o cara ficou feliz com o que tinha lá, eu ia para a reunião e falava, então, mas no meio da reunião, liga para fulano de tal. Todos se conheciam, ligavam lá, e aí, mas é melhor mesmo? Tá melhor, vale a pena trocar. E aí a concorrente não tinha terminal, a gente colocava os dois juntos ali e ficava bem competitivo. Deixa eu te perguntar, qual a lição, você acha que a lição mais difícil que você aprendeu no esporte que você levou para o mundo corporativo? Então, a mais difícil... Então, vamos lá. Não precisa ser a mais difícil, não, me dá exemplos. Assim, se você pegar... Eu sou uma pessoa bastante competitiva. E ao longo, e eu até falo isso no livro, né? Existe a competição saudável e aquela que não é muito saudável. A gente precisa ser competitivo, mas tem que deixar dentro de um espectro saudável. Uhum. Mas eu sempre fui muito competitivo, até eu aprender, né, a não precisar ser. E quando eu entrava numa luta, eu entrava em alguma atividade, eu queria ir até o fim. E o que foi transformador para mim, né, e assim, foi um baque, assim, mas como assim? Foi saber que eu não precisava ir até o fim. Podia desistir. Que a derrota... ela não é ruim, ela é só um passo para o teu aprimoramento, para a sua transformação. Para uma vitória no segundo momento. E de repente você desistir, é você poupar energia. Né? Então, assim, foi transformador. Para mim foi um baque. Como assim? Eu não preciso ir até o final e tentar até o meu último, até o meu limite. Suspiro, né? Ainda mais que eu sou do judô. O judô você pode ganhar a luta até o último segundo. É verdade. Você pode estar perdendo, assim, feio, se você derrubar, né? O famoso impom. O cara com as costas inteiras na mesa, ou finalizar, né? Você ganha a luta. Depende qual era a pontuação, né? Então, para mim, foi transformador. Em que momento teve isso? Em que momento? Teve algum momento do esporte que teve isso? Teve algum momento na empresa, no trabalho? Não foi no esporte, não. No esporte eu acho que é meio assim... Se teve, eu não lembro. Mas na carreira, sim. Por que eu continuo lutando aqui enquanto eu poderia ir para outro lugar? Então, um exemplo. Eu estava surfando em Punta Rocas. Geralmente eu ia com guia junto comigo para me falar, porque lá o Peru, né? Muita pedra. Tem muita pedra e tem muita correnteza. E você precisa saber, ó, às vezes é engraçado, você está aqui, a correnteza não te leva. Você está aqui, vai embora. É mesmo? Então o cara fala, até aqui pode ir, até não sei o quê. E esse dia o guia não podia ir, eu falei, não vou deixar, né? Tem altas ondas, estava grande esse dia e tal, e fui para Punta Rocas e não me avisaram, não me atentei, não perguntei, que não se pega em Punta Rocas ondas grandes para a esquerda, porque você vai cair em cima das pedras. E para sair de lá, vai vir toda a arrebentação em cima de você, vai ser um sufoco. E eu peguei, e aí muita gente na água, os locais ali, né? É difícil você pegar, eles se protegem, entram na tua frente e tal. Eu vi aquelas esquerdas vindo e ninguém pegava. Eu falei, quer saber? Vou pegar. Peguei uma onda maravilhosa. Carim, maravilhosa. Cheguei nas pedras ali, não conseguia voltar de jeito nenhum. Remando contra a correnteza e vinha a arrebentação, me jogavam mais para as pedras e não sei o quê. Talvez eu conseguisse passar, mas eu resolvi me entregar aqui e falar, ó, não vou continuar, eu vou desistir. Fui encontrar um outro caminho. Olhando aqui tem as pedras, eu vou dar uma volta aqui, saio andando, volto para o mesmo lugar onde estava lá. Não. E aí? Fui embora. A correnteza me levando para o alto mar e ficando noite. E aí, velho? E aí eu remando. E aí? Vai pro final. O final da história. Se você não tivesse aqui, eu ia ficar muito tenso. Só que eu tinha um gelzinho de carboidrato lá, então consegui pegar um pouco mais de energia. Bom, tinha uma luva para o frio que tinha umas divisórias aqui que ajudava na remar e fui remando. Parte que eu via que não adiantava remar, eu não tinha onda para me levar, né? Eu já estava em alto mar, indo para fora. Eu vi o desenho da costa era de assim, então provavelmente eu acho que eu ia sair em algum lugar aqui e não ir embora, né? Mas poderia, de repente, em algum lugar fazer aqui. Fui, usei toda a minha força, pensei em momentos em desistir e tal. Cheguei a quilômetros e quilômetros da onde eu estava, numa praia, era um condomínio fechado, só tinha praia. Ajoelhei lá, deitei, veio segurança do condomínio, falou, tá tudo bem e tal. Tá, eu peguei correnteza e tal. Não, vou te ajudar, vou chamar um táxi, né? Aquela motinho lá, o tuk-tuk.
né? Chama o táxi lá para te... Só que você precisa subir. subir ali para a estrada. Uhum. Putz, só aquela subida lá foi difícil. Mas consegui chegar. Desculpa. Consegui chegar. Assim, meu ombro... Putz, destruí meu ombro. Cheguei na pousada... Assim, o olhar do rapaz da pousada que conseguiu para mim o tuk-tuk para ir e o tuk-tuk que tinha que voltar lá 2 horas depois para me pegar e não me achou e voltou para lá falando que eu sumi e eu não tava, já estava achando que estava morto. Ele parecia que estava vendo um fantasma. Que loucura. Quanto tempo você ficou? Não sei. Porque era 2 horas? Lá, dá pra fazer um cálculo. Eu deve ser umas 3,5, 4 horas, a hora que eu entrei na água. Isso aí foi a minha primeira onda, mas eu ia estar meia hora na água. E começou a escurecer, sei lá, 2 horas e pouco. Até chegar em casa, provavelmente, na pousada, 3 horas. 2 horas o cara tinha que estar lá, 2 horas depois, isso aí. Puxado. Mas voltando lá, você não precisa sempre... Nesse caso, tive uma aventura ali, mas não necessariamente, né? Não é nem sempre que você tem que ficar remando contra a corrente. Às vezes, melhor vou deixar ela te levar. Então, mas aí, todas essas coisas você leva para o mundo corporativo, você levou. Tem que mentalizar, né? Pois é. Refletir. E aí você acha que esse livro serve para todo mundo? O atleta corporativo, todo mundo pode ser o atleta corporativo? Todo mundo pode ter lições aí válidas? Todo mundo pode tudo se quiser. Mas o 80 anos. Sim, nunca é tarde para começar. Tudo é possível? Você diria que tudo é possível? Tudo é possível, Carinho. Boa, Carinho, tudo é possível. Boa. Não, assim, ele serve, de novo, e não só esse livro, como ele e outras coisas servem desde que você tenha força de vontade. O livro ele é híbrido, tá? Então ele é teórico, tá? Porque é onde eu queria colocar. Eu tenho essa necessidade de passar conhecimento. Meus pais são educadores, meu pai é professor e médico. Minha mãe é uma educadora apaixonada por o que ela faz, né? Então, aqui estou passando conhecimento, né? Dentro de uma estrutura de competências e habilidades que o esporte ajuda e como você pode ir usando isso. Ele é motivacional, porque tem histórias aqui maravilhosas de 16 grandes líderes de empresas de sucesso que contam que colocaram seu coração aqui dentro, histórias transformadoras com muito insight. E ele tem uma parte de inspiração que faz parte. Faz parte. É uma câmera. Não mata que é uma câmera. Uma mini câmera. Acho que é um mini drone. É um mini drone. E assim, tem a inspiração de falar de propósito, diversidade, inclusão, balanceamento da sua vida e tudo mais, né? E aí fala, legal, né? Então, em termos de conhecimento, está aqui. Como quase todos os livros você fecha e vamos para o próximo livro, como é que é? Não, ele tem uma chamada para ação. E aqui está, eu estava falando das fases do livro, a terceira fase, que depois que eu coloquei esses 16, eu consegui ter o apoio desses 16 grandes executivos, foi que eu formatei bem essa parte da chamada para ação. Aqui tem o guia do atleta corporativo. 7 passos para você começar a implementar o ensinamento de esportes e atividades físicas no teu dia a dia profissional. Aqui tem uma matriz inédita. São 65 esportes os mais praticados no Brasil e eles são divididos por competências, são 15 competências principais, 2 benefícios, que é saúde mental e física, e notas para cada um. Então, eu quero saber qual esporte, de repente, poderia ser o melhor para mim, que vai me trazer resiliência, tomada de decisão, e eu sei um pouco também da parte mental. Né? E ele vai trazer uma lista um por um com as maiores notas, das maiores para as menores notas. Né? E esse final foi você que fez? Sim, sim. Obviamente essa parte com 2 profissionais de educação física fizeram junto comigo em debate. Eles fizeram e eu fui debater um por um. Então, você tem os passos, você tem como escolher o esporte, ou entender o esporte que você faz hoje, como ele pode contribuir, e se começar a mentalizar. E aí, como é que a gente transforma o intangível, intangível, o invisível, invisível? Tu dá nota para o que eu estou fazendo, né? Como é que está sendo isso proveitoso na minha carreira? Aí eu desenvolvi o índice de potencial esportivo profissional. Ele é feito para calcular o quanto o esporte está contribuindo para o desenvolvimento de uma carreira, uma competência ou habilidade específica que você escolheu
dentro do guia do Atlético Corporativo. E aí fala, putz, mas legal, aí vou lá e chego lá 10 e acabou? Não. Quando acabou, de repente você vai para as próximas competências que você precisa, ou tua vida profissional mudou e você vai precisar de outras competências. Então você pode estar usando isso daqui ao longo da tua jornada. Que interessante. Isso você que bolou? Eu que bolei. Você nunca tinha visto isso? Até onde eu sei... Não. Eu nunca vi também. Existe. A matriz nunca vi. Um índice para medir isso também não. Os Que 7 legal. passos, assim, é conceito, né? Você pega outros conceitos da administração e coloca dentro de como se implementar no esporte. Que genial. Genial, genial. César, deixa eu te perguntar. Eu vou fazer 2 perguntas que se entrelaçam. Propósito, né? Você falou do propósito. Eu quero saber do teu propósito, César. E assim, tem uma pergunta que a gente faz. A gente acredita que tudo é possível. Você, hoje em dia, olhando para trás, fala, eu consegui o impossível. Né? Com o seu histórico que você já contou aqui, papapá. Eu não acho que eu consegui o impossível, tá? Eu vou começar por trás para frente, tá? Não acho que consegui. Minha mãe acha. Você acredita? Minha mãe acha. Sua mãe... Assim, a cena que me contaram era a minha avó, minha mãe, meu tio, meu pai sentados aqui na minha colação de grau e minha avó cutucando minha mãe. Você está acreditando que o César conseguiu se formar? Já, isso pra lá eles atrás. era impossível. Então. Ou pra minha avó, pelo menos minha mãe não, né? Minha mãe me defendeu até o final ali, não deixou me tirar da escola. Então, e hoje, você lá naquela época, você pensava, eu não vou seguir carreira, não vou trabalhar em empresa. Nunca, sempre quis ser. Ah, sempre? Assim, eu queria ser professor, mas aí não deu certo, acabei sendo executivo. Não, mas aqui você... Né, para ensinar, sempre tem tempo, né? Sim, o que eu estou tentando fazer aqui, né? Pois é, isso que eu estou falando. Eu nunca consegui tempo para isso, mas aí o livro realmente... Você falou de propósito, isso. né? Que foi o começo da tua pergunta. Exato. Aqui está meu propósito. Assim, aqui eu tenho 3 coisas. Eu tenho um sonho, eu tenho ensinamentos que eu quero passar, contei da minha família, que é a base de tudo, né? Da onde vem essa vontade, essa necessidade, na verdade, de passar coisas. E dentro desse propósito também, eu acho que na vida... E aí eu falo no segundo capítulo aqui sobre o sucesso, e o meu sucesso lá atrás era uma coisa, hoje é outro. Você não consegue falar que você tem sucesso se você está sozinho na vida. Então as pessoas em volta, você tem que ter pessoas em volta e elas precisam estar bem. Isso se remete também à sociedade. O meu pai ele ensinou cada um dos filhos que todo dia tem que ser feito pelo menos uma boa ação. E ele participou como exemplo, né? De 2 projetos. Ele foi idealizador de 2 projetos nacionais, sociais, voltados dentro da oftalmologia, que são sucessos absolutos, né? Ganharam prêmios internacionais, reconhecimento internacional, né? E eu preciso disso também. E aqui dentro eu faço parte da Elite Academy, que é uma instituição voltada para um programa social de menores aprendizes, né, onde te ajuda eles a entrar na faculdade e depois no mercado de trabalho. E boa parte da renda do livro vai para esse programa social. Que legal. Então, aqui, se for em propósito, acho que isso aqui é uma legal. parte do meu propósito. Que legal, demais. O teu pai, fazer uma observação para o pessoal que está vendo aqui, teu pai é um cara sensacional, Dr. Newton Carajusé, já veio aqui no Tudo é Possível, uma história sensacional. Eu também me foge a... Será que era Lara? Uma instituição que ele... Lara Mara, né? Lara Mara, que é uma instituição para cegos, né? E ele teve uma atuação muito pesada, muito forte, né? Muito definitiva, assim, sensacional. Então, vejam também o episódio aqui do Dr. Newton Carajusé. E aí você está seguindo a linha muito legal, muito interessante. Estou seguindo a linha aqui de ensinamento, né? Professor de 2 universidades e a parte social e também as do podcast, né? Ele veio primeiro, eu vim depois. Estou seguindo ele. Deixa eu te perguntar, desses 16, eu queria ver se você tem alguma história marcante, qual o bate-papo, como foi que você reuniu, você ia lá entrevistar as pessoas, como é que foi esses 16 CEOs de empresas? Foi transformador para mim, assim, eu consigo separar de histórias que foram contadas, de conversas que eu tive com eles, tá? De novo, eram 5. Tive que ir para 16 e reescrever um livro para caber tudo que tinha ali, de conteúdo fantástico, né? Acho que de história não tem como não dizer que é do Pedro Janot. Já contei um pouco aqui, né? Sofreu um acidente, a vida dele mudou. Era CEO de uma grande
empresa aérea e se reinventou. Ele conseguiu transformar, ter resiliência suficiente para se transformar e virar um líder com o propósito que ele é hoje dentro do ambiente que ele foi colocado. Né? De conversa, assim, acho que umas conversas mais... Mas aí, de repente, é porque os dois são de lutas, né? Mas foi com o Joaquim Leite, ex-ministro do Meio Ambiente, onde, obviamente, um cargo desses, muita pressão internacional, local e politicagem e tudo mais, né? E ele usou os ensinamentos do jiu-jitsu, né? Em poder trabalhar em ambientes intensos e de muita pressão e estresse. A conversa com ele foi muito legal. Me conectei bastante nessa conversa. Mas como eu sou do judô, de repente... Foi por causa um pouco por causa disso. E outras histórias assim, que assim, eu acho assim, fenomenais ali. A Edith Bertoletti, né? Assim, outra coisa que tinha no livro. Eu fui abrindo exceções para coisas que fazem sentido, que agregam. Assim, no máximo tinha um número determinado de palavras, ela passou 3 vezes disso, só que não tinha como tirar a história dela de lá, do jeito que ela colocou. Né? Uma pessoa que tem uma história incrível aqui também. O próprio Roger Born, que ele é CEO de uma empresa de transporte do Rio Grande do Sul e consultor de diversas empresas, também tem uma lição muito legal, assim, que para mim foi um impacto, né? Ele com 50 anos pegou uma onda incrível numa praia, só que se pensar, é incrível para quem? Para ele. Se for pegar os big riders aí de onda, não é nada. E aí ele fala, o que interessa, cara? Interessa o que está para você. É o que você fez. E não comparar isso com os outros. Não interessa o algo maior, interessa o que é seu. Né? Eu usei isso no livro. Falei, está contando a minha história aqui. Né? Onde veio, por onde a gente vai seguir dentro desse livro. Deve ter gente com história melhor. Não interessa, essa é a minha história. Sensacional, César. Sensacional. Muito legal isso aí. Planos para o futuro? Pensa em escrever um próximo livro? O que você imagina? Um próximo livro acho que vai demorar um pouco, porque assim, escrever 2 livros mais ou menos ao mesmo tempo e ainda ter uma vida profissional muito ativa, ser pai, ser filho, irmão, né? E poder fazer meu hobby, aí, que são os esportes, foi bastante penoso, principalmente nessa reta final. Né? E a reta final é engraçado. Tem uma discussão que eu tive ali. A gente marcou a data do lançamento. E aí aquela era a minha meta. Só que assim, comecei a lidar com 16 pessoas aqui dentro. Né? Desde precisa mudar isso, não pode mudar aquilo, e aí vai e tudo mais. E o tempo foi passando e ideias foram vindo nesse período, eu mudando. E a editora chegou para mim e falou assim, você precisa entregar tal dia para manter essa data. Eu falei, essa data vai ficar. Inclusive, para ela ficar, eu já vou começar a divulgar. É um comprometimento meu com a sociedade e com essas pessoas que estão aqui. Não vai passar essa data. Você tem que colocar uma barreira. Então, se eu estou lá no triatlon, estou na corrida final ali, eu tenho 2 possibilidades. Eu seguro um pouco, chego tranquilo lá no final. Né? Ou acelera. Ou acelero e tenho aquela compensação de ter terminado aquela prova antes. Um pouco menos. Eu sofro um pouco mais ali, mas vai vir antes a recompensa. A recompensa. E aí eu falei, não, vamos acelerar. E assim, eu tinha colocado tudo certinho, eu saí de férias, estava viajando e falaram assim, sabe aquela capa que você falou que brilha aqui? 2 dias a mais, então a gente vai ter que antecipar em 2 dias. Eu falei, mas eu estou aqui sem computador. Saí, arranjei um computador, estava num lugar meio afastado e fiquei de 5 dias de férias, 2 eu fiquei mexendo no livro, que eu recebi a versão final para dar uma olhada, e tinha algumas coisas lá que estavam inconsistentes e para ver isso daí. E o livro ficou pronto 2 dias antes do lançamento. 2 dias antes, velho. Você imagina a minha tensão para saber se eu ia furar. 2 dias antes. Que loucura, hein? A editora, como é que ela te achou louco? Ela falou, não, vamos... Eu não sei se eles trabalham mais comigo aí. Ótimo. Eu sei desde o começo, eu sou super detalhista e assim, eu quero, quando for fazer uma coisa, fazer muito bem feita. E eles toparam e foram parceiros do começo ao fim. Tô brincando, e fazem parte do projeto social. Legal demais, César.
Demais, César. Bom, a gente está caminhando para o final aqui, César. A gente tem uma brincadeira aqui, que tem esse baleirinho aqui, que tem, ó, tem balas, mas tem 2 portinhas com frases. Tem chocolate também aqui? Tem chocolate, dadinho. Acho que é bottom. Não, você vai levar todo o resto. Aqui o bottom, já pegou, já pega, já abriu. Depois tem dadinho, mas eu quero que antes de a gente pegar o... Eu lembro do comercial que tinha aqui, que você rodava. Tinha uma musiquinha que não saiu da cabeça. Mas eu não posso falar assim, eu vou descobrir minha idade aqui. Então eu quero que você escolha aí uma das portinhas das frases, abra, pegue uma frase e leia. Veja se você se sente confortável aí com a frase. São frases que tendem a ser positivas. Tá falando de você aqui. De mim? O que o Karim tá usando eu por leio baixo isso? Lê. Reconhecer o que mais amo fazer. Opa! Essa foi... Pô, sacanagem essa aí. Né? Vamos pegar a próxima. Essa foi encomendada. Só que você achou que ia falar esporte, né? Eu vou falar que é estar com as minhas filhas. Estar com as filhas. Olha aí, legal. Vou pegar outra que essa não valeu. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Vocês, hein? Meninas. Qual é o nome delas? Luana e Anne. Legal, Luana e Anne. Qual que é o esporte? Deixa eu perguntar. Qual é o esporte hoje? Você falou, meu hobby, o esporte. O que eu mais gosto hoje? Surf. Surf. Agradecer ao meu maior incentivador. Quem é? Meu pai, não tem como não falar. Legal. Né? É o incentivador e quem conseguiu me projetar, minha mãe. Senão eu também estava lá ainda procurando escola que fosse me aceitar. Que legal. Pego mais? Acabou? Deixa eu pegar mais um só sabe, pra ver pega. O cara se empolgou, né, nas frases. Se empolgou, vamos ver. Mas é que isso é muito fácil. O que você acha do boné amarelo do Carinho? Eu vou pular essa daqui. Reconhecer que eu nasci pra vencer. Pode ser? Claro, você que completa. Você que completa. Ficou meio jargão demais. Reconhecer que você nasceu para vencer. Já foram várias. Legal. Vou pôr de volta aqui pro próximo. Legal demais. Agora você pega uns... Agora que é uma balinha aqui. Pega uns dadinhos. Pega os dadinhos. Aqui, ó. Não pode. Ah, não pode? Não pode. Não pode? Pode. Ô, César, bom, você vai levar aqui um brinde aqui, uma lembrança, que é o Café 365, o nosso café de todos os dias. Você vai levar. E eu sei que você trouxe esse livro, já tá com dedicatória para mim? Tá aqui. Já tá? Se você vai entender minha letra ou não. Porque, na verdade, semana passada, né? Já ficou em carne viva aqui minha. O lançamento, né? Aqui. Vamos lá. Mas com todo carinho para você. Esporte. E eu sei que você foi um grande esportista. Hoje em dia tá mais parado, Tô meio parado. Pô, já fiz de tudo também. Mas é um excelente, grande profissional. Como esporte molda grandes líderes. Querido Karim, que estas páginas tragam momentos de reflexão. Muito sucesso. Grande abraço, César. Demais. Participações especiais com história que se transforma. Demais. Da editora da Elite Publisher. Olha aí que legal. Demais. E tá nas livrarias, compra por site. Começou nas principais livrarias, Mercado Livre. Fácil de achar. Demais, então. O e-book tá sendo lançado aí nos próximos dias. O e-book também. Legal. Então tá. Demais, eu vou ler Atleta Corporativo, como esporte molda grandes líderes, demais. O que diferencia aqueles que desistem do que alcançam resultados extraordinários, está aqui escrito na contracapa, demais. Só para dar um gostinho para as pessoas, né? Legal, vou ler com muito. Agora, para a gente terminar, César, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e desse um recado para as pessoas que ainda têm dúvida sobre as possibilidades da vida, as infinitas possibilidades da vida. Quer dizer, você teve a dificuldade lá atrás, enfim, venceu hoje disparadamente, né? Sem qualquer sombra de dúvida, escreveu o 2º livro, demais. O que você diria para as pessoas que ainda têm? Falar, mas eu não sei o quê, eu tenho assim, mas o governo tem assim, mas a minha mãe, meu pai, minha avó, meu cachorro... Sim, eu não acho que... A minha história é aquela que você fala, o cara fez um negócio totalmente fora e chegou lá e tudo mais. Tive muita ajuda, tem uma história aí para ser contada, como eu falei lá da história do Roger Born, né? Essa é a minha história e eu considero muito, né? Mas se você quer chegar lá em algum lugar, você tem que saber o que está fazendo, planejar e tomar ação, né? Ter motivação necessária para tomar ação. E aí você pode tudo. Demais. Tomar ação, então. Eu vi daí pinça tomar ação, né? Legal isso. Atitude, né? Tudo é possível. Tudo é possível. Eu acredito nisso, né? É engraçado você falar essa frase, hein?
Mas eu acho que tem histórias maravilhosas de muitas pessoas, você pode se inspirar e ver que realmente, se você tem vontade de vencer, você tem pelo menos a chance de. Prefácio do Ricardo Diniz. Legal, legal demais, César. Muito bom, pessoal. Demais. Conversei hoje com César Cottait, cara José, um cara empreendedor. Você é empreendedor, né? Tá no mercado, mas você tem uma alma de empreendedor, né? Eu acho que já dentro empreendi também. Já empreendeu, então. Mas da família e tudo mais, mas executivo... Executivo de carteirinha hoje em dia e escritor, né? Segundo livro. Atleta corporativo aqui, um livro que conta com inúmeros outros CEOs, presidentes de empresas, e mostrando aqui como o esporte pode ajudar no mundo corporativo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse podcast, dessa entrevista, compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque às vezes não é uma pessoa para você falar, foi legal, bonito, tal, mas às vezes uma pessoa que está a 2, 3, 4 passos de você vai ser super importante receber esse podcast com essas palavras aqui inspiradoras do César e contando aqui a saga que foi para escrever o livro Atleta Corporativo. Não é isso, César? É isso aí, cara. Então é isso. Vejam aí, compartilhem, curtam bastante, se inscrevam no nosso canal, deem os likes e... César, obrigado pela sua presença. Querido, muito obrigado. Adorei o papo. Ele destruiu metade do nosso cenário. Destruiu metade do nosso cenário. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, César. Muito legal. Grande prazer. Pessoal, bora ser feliz. E abraço para todo mundo. Até o próximo. Valeu.